Ora, muito bem-vindos e obrigado à nossa amiga Francisca por ter aceito o convite e ao homem da casa, o JBL, o nosso DJ e locutor todas as semanas. Então, a ideia de hoje é falar um pouco sobre algumas histórias de crimes e tentar dissecar um pouco o porquê e discutir também um bocado o que é que está por trás da mente dessas pessoas e as razões para fazer isso, e mostrar a toda a gente 3 casos não muito antigos. Como estávamos a falar há bocado com a Francisca, ela tentou arranjar uns casos que sejam minimamente recentes. E portanto acho que Francisca, agora a ideia era que te apresentasses de forma resumida o que é que tu fazes, o que é que gostas de fazer e se calhar porque é que gostas deste tema em específico. E depois um pequeno, como disse no outro dia, um pequeno resumo destas 3 histórias, só para as pessoas situarem, e depois a ideia é que vamos entrar história a história, falamos da história, discutimos um bocadinho e passamos para a próxima. São 3 histórias, portanto acho que podes começar por te introduzir e dar-te a conhecer ao público do lar. Então, olá, boa tarde a todos. Desde já queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de ser tão bem recebida no vosso lar. Pronto, o meu nome é Francisca, tenho 24 anos, estou neste momento a tirar mestrado em Direito Internacional e Europeu, pronto, mas estou mais na vertente internacional, e a tirar também uma pós-graduação em Sociedade Intelectual e Industrial. Portanto, a parte do crime não faz de todo, aliás, parte da minha vida profissional, mas sempre foi algo que eu tive muito interesse. Acho que a minha geração já nasceu com muito isso nos mídias, o crime, todas as séries, comentários sobre crime. Foi algo que sempre me interessou, mais pela parte psicológica, o que leva alguém a cometer um crime assim. Os crimes que eu posso dizer, eu nunca cometeria, porque matar acho que... Ainda bem. Todos éramos capazes de matar, portanto eu acho que sempre foi a parte psicológica, também um pouco o mistério de chegar ao fim e descobrir quem teria feito aquilo e as razões, e o motivo é sempre muito interessante de tentar perceber o porquê, de que forma a mente da pessoa, como é que alguém acorda um dia e diz: eu quero matar alguém desta forma e gosto de fazer e quero repetir, e o prazer que eu tiro daquilo é superior a qualquer interação humana que tive até ao momento. Portanto, posso-me considerar uma entusiasta do crime, se é que é um título que fica bem a alguém vestir, mas pronto, é isso. Sei alguns factos, algumas histórias, e viemos aqui discutir um pouco sobre isso. Pronto, então eu trouxe 3 casos hoje para a mesa. Temos então o primeiro caso que inspirou o filme da Órfã, que aconteceu na República Checa. E então é um caso que envolve um bocadinho de tudo. Temos um culto, cabeça mestre do crime, que envolve então tortura durante quase um ano a 2 crianças de 8 e 9 anos pela mãe e pela filha adotiva, que na realidade depois vamos descobrir que é uma adulta e que acaba por fugir e adotar outra personalidade. Portanto, aí temos um bocadinho de tudo, e é bastante chocante se forem ver as imagens da suposta criança, que na verdade tinha 33 anos. Temos depois o segundo caso, que é o caso mais conhecido no Canadá, que é o caso da Barbie e o Ken, que nesse caso já temos, se um assassino é mau, 2, então é para esquecer. Então podemos falar um bocadinho da probabilidade de 2 pessoas se encontrarem com estas tendências e de se alimentarem. Mataram então 2 raparigas de 14 anos, e ele sozinho já tinha violado outras quantas, e mataram também a irmã da Barbie,
que vamos ver mais à frente. E por fim, o caso insólito dos anos 90 de uma mãe que decidiu matar os 3 filhos porque estava apaixonada e não dava jeito de ser mãe naquele momento, mas decidiu engravidar antes de ser presa porque afirma, e vou só citar as palavras dela, os filhos são tão fáceis de conceber e dão-me um propósito na vida, portanto, por que não? E são esses os casos que vamos discutir hoje. Sim, e obrigada, aliás, obrigado por esta bela introdução. Eu não sei o que é que aconteceu ao nosso amigo João Bernardo, mas eu acho que ele já ficou com medo. Eu acho que ele só com esta pequena introdução já ficou aterrorizado e decidiu ir para casa para outra galáxia. Foi para o canto do quarto chorar, assim, aconchegado. Eles estavam, aliás, nós quando estávamos a falar sobre isto, eles estavam na brincadeira comigo, a gozar comigo, porque eu disse que isto são casos que me parecem, isto é muito macabro. E comecei na brincadeira a dizer, eu vou ter pesadelos, de certeza, mas afinal quem estava a ter uns mini pesadelos foi aqui o amigo. O amigo que voltou entretanto. Fui raptado, mas consegui voltar. Boa, safaste. Muito bem. É assim, acho que a introdução está feita, está ótimo e que podemos então dar um salto ao primeiro caso, que é o caso de Kurim, né? Que é o caso na República Checa. E acho que seria interessante falares agora. Imagina, como aquele vídeo que nós vimos no outro dia, falar um pouco sobre o caso, explicar o que é que realmente aconteceu. É um caso com muitos plot twists e, portanto, acho que é interessante contar essa história. Então, este caso, vamos começar um bocadinho quase no fim. Então, este caso aconteceu porque uma família mudou-se para Kurim e estava a instalar... tinha um filho muito pequeno, então estava a instalar aqueles baby monitors para conseguir ver o filho, e as imagens que lhe apareceram foi de uma criança muito magra, dentro de uma jaula de cimento, a ser alimentada, mas só conseguiam ver a mão. Como é óbvio, entraram em pânico, não perceberam muito bem se estavam a ser hackeados ou não. Ligaram para a polícia foi de porta em porta, até que chegou à casa de 2 irmãs, que era a Catarina, vamos lhe chamar Catarina, não é mais fácil. A Catarina e a Clara, e encontraram então os 2 filhos de Clara, que tinham 8 e 9 anos, que estiveram presos nesta jaula durante 8 meses. Quando encontraram as crianças, estava então uma terceira, que era a Anica, que era a filha adotiva também de Clara, e as crianças foram diretamente para um centro, porque, como é óbvio, as mães foram logo detidas em custódia, a mãe e a tia, e essa miúda, a Anica, fugiu, tinha 12 anos e conseguiu fugir e desapareceu. Pronto, quando é que este caso começa logo por aí, não é? Temos 2 crianças a serem torturadas durante meses, a tortura envolvia desde afogamento, a cortar pedaços da pele e alimentar as crianças com a própria carne, ou a mãe e a tia, ou seja, o caso estava efetivamente muito complicado para a polícia de desvendar o que é que realmente estava a acontecer ali. Então, voltando atrás, é necessário entender como é que aconteceu a adoção da Anica. Portanto, Clara, durante a infância, as 2 irmãs já tinham sido diagnosticadas, uma com esquizofrenia, a segunda dizem que também foi com esquizofrenia, que só aí a probabilidade já é pequena, mas efetivamente eram 2 pessoas perturbadas, que é o que se vai verificar ao longo de toda esta conversa. São pessoas perturbadas, não é? E pronto, as irmãs então já tinham tido problemas, e a irmã Clara foi diagnosticada com esquizofrenia, quase como Joana d'Arc, que sentia que tinha um propósito na Terra de ser um Messias. Cresceu, casou, entretanto divorciou-se e tinha então os 2 filhos. E a irmã que conheceu esta rapariga era prostituta na altura num daqueles centros sociais e trouxe-a para casa, e supostamente a Anica
tinha uma doença, tinha várias doenças físicas muito graves, supostamente ia ficar surda, ia ficar muda, tinha falha de rins, leucemia, e então necessitava de muita atenção. E o médico dela, na qual Clara nunca chegou a contactar, tirando por mensagens, enviava-lhe mensagens pelo telemóvel com as formas como deveria de cuidar dela, desde pôr creme no corpo esfregar durante horas, pronto, etc. Até que supostamente existia uma cura para a doença da Anica, e ela foi então para uma quinta com a Clara e com a irmã, que a tinha trazido para casa, onde levaram os miúdos e estava lá o verdadeiro pai da Anica, mais 3 homens, e começou então, isto não se sabe muito bem porque tecnicamente estava ligado ao culto do Holy Grail, que é um culto cristão que já dura, que se iniciou antes da Primeira Guerra Mundial, e os miúdos foram torturados porque supostamente a Anica não conseguia melhorar porque os miúdos lhe faziam bullying. Portanto, aí os miúdos foram torturados durante uma semana, abusados sexualmente pela mãe, pela tia, por desconhecidos, e voltaram para casa e todo o processo de adoção continuou. E a Anica passou então a pertencer a ser filha adotiva de Clara. Durante todo esse período de tempo, a Anica conseguiu melhorar, não sabe muito bem, porque como é que ia ficar surda e afinal já não ia, mas pronto, funcionou a tortura aos rapazes, vamos pôr nesses termos. E então já faziam parte desse culto, supostamente há quem diga que não, que foi só um grupo de amigos que decidiu torturar crianças, portanto ainda há muita, não se sabe muito bem se o culto existia ou não, se o culto existe, mas se estava associado a este caso ou não, mas pronto, de qualquer forma as crianças foram torturadas durante uma semana de férias para a tia. Entretanto, por causa da miúda, da Anica, ela continuava a dizer que os rapazes lhe faziam bullying, então decidiu propor a ideia de os fechar numa jaula de cimento e continuarem a ser torturados. Isto aconteceu durante 8 meses, como eu disse, envolveu todo o tipo de tortura possível. E como se não bastasse, agora vamos introduzir aqui um bocadinho de contos de fadas, a Anica tem a ideia de, por que não engordá-los, e assim teriam mais com que se alimentar, e então foi isso que aconteceu, então tornou-se quase um ritual. Durante 8 meses, eles durante um mês engordavam, isto foram os próprios miúdos que relataram, que durante um mês comiam bastante e depois sofriam a tortura. E então um dos miúdos acabou por ser espancado porque quando percebeu o que estava a acontecer, o que fizeram com o irmão mais velho não quis, recusou-se a comer e então foi espancado. Quando é que este caso ainda fica mais insólito? Quando se descobre que a rapariga que fugiu, a Anica, que, como eu tinha dito, quando os miúdos foram descobertos, foram todos levados para custódia pela polícia, a rapariga fugiu e depois quando se percebeu a ligação dela aos crimes e que tinha sido ela a investigadora principal dos crimes, ninguém sabia dela, ela tinha também nacionalidade norueguesa, então fugiu para a Noruega e descobriu-se então que ela era uma mulher de 32 anos, que tinha estudado na faculdade cinema e que tinha um fascínio, supostamente, abusava, tinha um problema na faringe que já a fazia parecer mais nova, abusava disso e gostava de criar toda uma personagem de criança e até descobriu-se que já tinha sido adotada 3 anos antes por um casal que a tinha confundido com uma criança. Pronto, ela conseguiu fugir. Quando descobriram esta ligação, tiveram 2 anos à procura dela, acabaram por a encontrar 2 anos depois, como rapaz de 16 anos, que já tinha sido adotado por um casal de noruegueses. Portanto, imaginem o que é estarem a jantar e entrar a polícia a dizer: olha, o seu filho é filha, além de ser filha, não tem 16, tem 33, e está a ser procurada pela polícia por tortura a 2 crianças de 8 e 9 anos e tratamento desumano. Portanto, esses pais só por aí nem participaram no crime e já devem ter ficado traumatizados. E pronto, acho que este
resumo mais pequeno que eu consigo fazer do primeiro caso. Pronto, depois inspirou o filme, mas na minha perspectiva o filme é muito mais leve, porque só pega nesta mudança de identidade da Anika. E pronto. E é isso. Neste momento os miúdos também, importa dizer, que isto aconteceu em 2007, 2008. Os miúdos estão bem e, dentro do possível, e recuperaram mesmo as mazelas do corpo, que foi mais nos braços e nas pernas, os cortes do canibalismo. Está tudo bem, acho que é sempre bom dizer isto. Aí está. E Miguel desapareceu. Afinal já apareci. Disse que eu lembrava Afinal, a história da órfã do filme. tive, que ir Afinal é mesmo. tive que ir apanhar um bocadinho de ar, porque já estava a ficar nervoso. Pronto, então, acho que já acabaste a história, suponho. Sim, acho que o caso está no ar. Agora as perguntas e ilações. Se eu puder dizer qualquer coisa, eu vi a informação sobre este caso há pouco e fiquei um bocado atordoado, para dizer a verdade. E principalmente pelos twists todos que isto tem, que é... E há uma coisa importante, que é a Clara, não é? A mãe das duas crianças, pelo que se dizia, era uma pessoa muito facilmente influenciável. E basicamente ela começa a gostar tanto desta criança que quer adotar, supostamente, e que supostamente é uma criança, e que se vai a ver, afinal não tem 10 anos, tem 30. Depois, e esta criança faz com que a mãe acabe a torturar os próprios filhos, que é algo absurdo, e chega ao ponto de mandar toda a gente para a prisão e depois vai para a tal casa, né, com os miúdos, foge e faz outra vez o mesmo. Isto para mim é uma cena... E esqueci-me de dizer que durante aquela semana em que ela foi torturada, em que os miúdos foram torturados por múltiplas pessoas, que eles fingiram que ela também estava a ser torturada, então Exatamente. Quando os miúdos foram resgatados, eles acreditavam que efetivamente fizeram alguma coisa de mal e mereciam aquela tortura. Portanto, já tinham uma lavagem cerebral, já aceitavam que estavam naquela jaula durante 8 meses, importa dizer que foram 8 meses ali fechados. Para mim, uma das coisas que mais me marcou nesta história, e a seguir deixo o João fazer a pergunta, foi o facto de elas cortarem pedaços de carne dos filhos e depois de terem cortado, apagarem cigarros nessa parte. Isso é uma cena. E depois fazer com que eles comam a própria carne. Isto é um caso que me deixa um bocado atordoado. Mas fazer para a ferida era bom queimar, que era para não infectar. Portanto, há que dar aqui valor à tentativa. João, então, tudo bem? Pronto. um bocado pálido. Pronto, eu por acaso também estive a ler ontem sobre isso e relativamente à mãe, que ela disse que um dos objetivos era, em português, não sei bem a tradução, mas é break someone's will, ou seja, quebrar para o espírito da pessoa. O que é que tu achas? Achas que é possível uma pessoa ter o espírito quebrado ao ponto de se deixar ser abusado assim para o resto da vida, sem questionar, sem nada? É assim, eu gosto muito de cultos e a cena do culto e como estavas a dizer, ela era facilmente manipulável. É assim, se eu ser facilmente manipulável para ir vender uns batidos da Herbalife e fazer parte desse tipo de esquema pirâmide, tudo bem, aceito. Todos nós temos direito de cometer esse erro. Agora, dizer, ela era facilmente manipulável, isto foi 8 meses e antes foi uma semana. Isto não foi vou ser agressiva com o meu filho, ou tenho um momento em que, por causa dela, a miúda está-me sempre a dizer que eles são maus para mim, maus para ela e que a tratam mal e ela está ali quase a morrer, e eu passo-me e espeto uma bofetada num deles. Ultrapassar isso para, ela era facilmente manipulável, então fechou os 8 meses numa jaula,
questionável aqui, portanto... Ela tem que acho ser... que Ela tem que ter algum problema, claro, não é? Não As Mas há acontece. uma coisa que acho que é transversal para todos para todos os criminosos e selos e tudo, é que eles são muito bons a ver as personalidades das pessoas e quem é que são as pessoas facilmente manipuláveis na parte, pronto, sentimental, Sim, psicológica, sim. e conseguem... E é isso que torna um culto fascinante. O caso dos Kool-Aid Kids, 70 pessoas morrerem em suicídio em massa porque iam para... Uma pessoa quer acreditar que nunca na vida isso ia acontecer connosco. Mas, efetivamente, há momentos da vida de uma pessoa em que a pessoa está frágil e, efetivamente, o culto é interessante pela manipulação que uma pessoa consegue fazer em que tu depositares toda a confiança e todo o teu propósito de vida naquilo. E acho que, para o ser humano, às vezes, daí a religião existir, não, pronto, na minha opinião, é a necessidade de querer pertencer a algo e de ser compreendidos, e o meu irmão está aqui ao meu lado e também reza ao terço, ele entende-me. Pronto. Agora, aqui, efetivamente, a Clara era esquizofrénica, já tinha, durante a infância dela, ela já tinha várias vezes dito que estava no mundo com um propósito. Então, uma pessoa destas, abordá-la e falar-lhe de um culto e de... A mim parece-me natural. Agora, que eu acho que toda a gente é capaz de ser manipulado, sim. A que nível? Vários, dependendo do teu estado de espírito. Se me podem quebrar mentalmente, se me fechassem numa jaula 8 meses, eu acho que acreditavam no que me dissessem. Se me fechassem numa jaula e me torturassem durante 8 meses, eu acho que a tua mente tem que criar mecanismos de defesa para o que está a acontecer ali. Não é? O famoso síndrome de Estocolmo, apaixonei-me pelo meu raptor, que pronto, os mídias gostam de romantizar e dizer ela apaixonou-se. Eu tive 3 anos a conviver com uma pessoa, eu tenho que ter uma ligação com ela, senão a minha mente cresce. Eu acho que se compreendo. O que não se compreende é esta fantasia dela de ser criança. Não sei se era a inocência, se era uma forma de manipular mais facilmente porque era só uma criança, mas... Ou é o problema também é esse. A cena do filho pródigo, a cena do... da inocência, do Uma coisa é Messias. realmente as pessoas que são delusional, não é? Têm sempre uma imaginação tem mesmo uma psique muito complexa. É muito difícil de entender as razões, nem elas sabem explicar muitas das vezes, andam ali a enrolar. E isto não tem... Eu diria que é algo que não se consegue tratar assim muito facilmente. Nós, a semana passada, tivemos aqui a Carolina a falar de psicologia, psicoterapia, hipnose e estes são casos, eu diria que são casos super extremos, não é? Em que basicamente tudo correu mal. Ali naquela cabeça tudo correu mal na criação daquela pessoa. É o timing perfeito em tudo, Elas encontram-se, ela conhece, a outra quer adotar, bastava alguma coisa ter falhado. Mas interessante também quando se chega a estes casos em que não há ponto de retorno, quando alguém não sente remorsos, quando alguém tem este fascínio por fazer alguma coisa, o que é que a sociedade faz com estas pessoas? Isto se pensarmos, porque o que é que nós vamos fazer a um Ted Bundy? Ou o que é que vamos fazer a esta rapariga, que vai sempre manipular, nós sabemos disso. Primeiro a tentativa vai fugir e vai voltar a fingir que é criança. Eu estou no culto. Por exemplo, eu acredito, pelo que li, que a Clara e a irmã, a Catarina, entenderam efetivamente que o que tinham feito era errado. Mas, apesar do crime ter sido o mesmo, a tortura, estão em patamares distintos, comparados com a Nika. O que é que nós fazemos a estas pessoas? O que é que fazemos a uma pessoa tipo, que olha e diz: eu, se apanhar uma rapariga na rua, vou querer estrangulá-la na mesma e vou fazê-lo porque... O que é que nós fazemos? Não há muito a fazer. É difícil, acho que é uma questão muito difícil. Acho que o tratamento é ineficaz, na maior parte das vezes. Quase sempre, para esses casos. É que mesmo que seja prisão perpétua, não vai fazer, impede que continue a matar, mas nós sabemos que não há reabilitação possível. A pessoa nunca vai dizer, sim, eu matei e é errado, é ok.
Sim, sim. O mais provável é até essas pessoas começarem a dizer algo do género só para se safarem, estás a ver? E depois vão voltar a fazer o mesmo. Sim, são extremamente inteligentes. A questão da manipulação. Sim. Muito Mais bem. uma vez. Lá está. Eu diria, assim, na minha opinião, esta pessoa que se fez passar por criança e afinal não é uma criança, tem um gênio, tem uma maneira de manipular as pessoas como poucas pessoas têm, não é? Por isso é que isto também não acontece assim tantas vezes. E ainda bem, não é? E ainda bem. E por falar em manipulação, não sei se não houver mais nenhuma questão em relação a este tema, acho que nós poderíamos passar para o próximo, porque também, na minha opinião, é uma questão bastante interessante a nível de manipulação. E acho que é algo que nós vamos ver e que é transversal, que há sempre uma mastermind atrás e eu diria que no próximo tema que vamos falar agora, eu tenho uma opinião e tenho umas certas questões porque às vezes eu acho que a pessoa que manipula não é a pessoa que aparenta ser a mais forte ou que aparenta ser o alfa ou a alfa da relação, percebes? E foi isso que se viu neste caso, não é? É aquela que finge uma criança que era que estava a manipular toda a gente, não é? Não sei, ou se A própria calhar... polícia, quando a encontrou, presumiu que era... que também, apesar de não aparentar tortura física, que estaria lá também pelo mesmo, e a inteligência dela, da polícia estar a entrar em casa a tentar, porque a polícia entrou e a jaula ficava numa cave, então a polícia tentou entrar e teve que chamar os bombeiros, e as duas irmãs a dizer que não havia necessidade, não sei o quê. A inteligência dela de, ok, vamos mudar a voz, cá vamos. Dizer à senhora polícia que foram muito maus para mim também. O sangue frio, se tentarmos imaginar a cena assim, não é diferente, mas sim, manipulação vai estar sempre presente. Mas pronto, não eu continuo com a mesma opinião. Se me virem a vender batidos da Herbalife, ok, estava no momento mau da vida. Isto já temos que levar. Eu acho que tu tens alguma coisa contra a Herbalife, assim como eu tenho uma paixão muito aguerrida com o Luís Fer e com os Capitão Fausto. Eu estou a notar aqui um paralelismo. Por acaso não, porque não é... Porque os esquemas pirâmides já chegam... Não é, já é uma coisa tão conhecida, e quando me aparece alguém da minha idade a dizer que está a vender para a Herbalife, uma pessoa já fica, caraças, pá, já não sabes o que isso é. Yeah. E então, quando eu me lembro de manipulação fácil, é Herbalife sempre me vem à cabeça. Eu lembro-me, antigamente... É o Ronaldo promoveu a marca. Exatamente. Sim, tu escolhes os amigos, é tipo, já ouviste falar, venderias para a Herbalife? Sim. Ou já vendeste já, então? Não, acabou. Não estás. Unfriend. Acabou aqui. Nada muito contra bem. a Herbalife, se quiser patrocinar o lar, eu só estou aqui hoje, portanto, Herbalife, se estiveres a ver... Certeza, eu acredito que milhares de pessoas que vendem para a Herbalife estão-nos a ver neste momento, não é? As ameaças de morte que eu Muito bem, eu acho que podemos passar para o segundo tema, então, se o João não tiver mais questões. Não, questões assim sobre isto. Não. Okay. Aceitaste? Não, por acaso eu estava a pensar, estavam a falar disso e estava a pensar no Charles Manson também. Exatamente. Também é assim, nesse género de culto e de insanidade, daquela mania que ele criou ali com a música dos Beatles, do Walter Skelter, andou ali maniado e criou uma cena, ninguém sabe como, ninguém sabe porquê, nem eu. Exatamente. Sim, por favor, vão ali matar as pessoas que estão todas naquela casa. Ele foi condenado e na altura foi chocante, porque condenar alguém por instigar não é fácil, não é fácil conseguir condenar alguém só por instigar um crime, não é porque eu dizer, olha, vai ali atira-te da ponte, não quero que a pessoa se mate, não é? Não vão... Não, sim, claro. Dá-me para rir só porque realmente é curioso que ele, no fundo, só os incentivou a fazer as coisas. Mas eu acho que era... E era a ideia dele, era o poder.
Era a cena do poder por cima Ele das foi outras tudo no pessoas. timing certo. Yeah. O Woodstock, o sim. LSD, raparigas novas, na altura deve ter soado uma boa ideia. Mas ainda hoje, eu estou com a internet instável, mas ainda hoje existe clube de fãs de Charles Manson e Claro. muita gente que acredita. Ele Que também é uma coisa... tudo... Que também é uma coisa muito chocante. O fan mail de homens que cometem crimes, efetivamente. Sim. Então, crimes contra mulheres, violações, homicídios, o fan mail e os pedidos de casamento que recebem, para além de ser estranho, eu não sei. Não faz sentido. Não faz sentido. E mesmo Charles Manson acho que chegou a casar dentro da cadeia. Casou na cadeia, sim. Tipo, Casou há tanto e homem. recebeu muitas propostas mesmo, muitas mesmo. Ele se calhar tinha mais fãs femininos do que masculinos. Eu não sei eu podia tentar explicar como mulher a cena do bad boy, mas a cena do bad boy, da moto e do casaco de pele, vou ali mandar uma carta a Charles Manson a ver se ele quer casar comigo, se calhar é a cena do perigo controlado. Ele nunca vai sair, então eu vou dizer que o amo. Mas ainda assim, eu acho que era ótimo fazer só falar sobre isso. Porque é que as mulheres insistem em querer casar com Charles pessoas que Manson. são condenadas? Porquê? Acho que não há resposta para este problema. E não só, por exemplo, o caso que eu agora vou falar também recebeu bastante fan mail dos dois lados. E depois, lá está. Agora. Lá está. Vamos falar agora do Ken e da Barbie, ou seja, é por isso que também se entende porque é que eles recebiam tantas mensagens e assim. Acho que podes começar a falar disso agora um bocadinho e contar a história. Então, este caso passa-se no Canadá. Tudo começou quando, devido à maré baixa de um lago, descobriu-se vários blocos de cimento que continham 2 corpos desmembrados. Começou-se então a investigação para esses crimes, que culminou então na prisão dos conhecidos pelos mídias como os assassinos de Barbie e Ken. Então, como é que isto tudo começou? O Paul e a Carla conheceram-se, ele tinha 23 e ela 17. A Carla supostamente tinha tido uma infância normal, porque o background também há sempre muitos indícios que são serial killers, são muito próximos. Já o Paul era o rapaz mais popular do liceu, muito normal, muito carinhoso com as namoradas, até descobrir que o pai dele não era seu pai, ele tinha sido então fruto de um casamento, de um caso fora do casamento, e disse que o seu padrasto, não é, que eu pensaria que era pai, também abusava sexualmente da sua irmã, mas que foi a notícia de saber que a mãe tinha escondido o verdadeiro pai que deu assim um curto-circuito no cérebro. Então o Paul começou a ter tendências muito violentas com as namoradas e umas fantasias sexuais assim um bocado não, sadomasoquistas. E quando conheceu a Carla, fez ali uma fusão porque eram perfeitos um para o outro, foi um amor assim muito rápido, muito intenso, as famílias um do outro adoravam-se, foi aquela cena a filme, pertenciam um ao outro quase. Ou eram o tacho para a panela, para a panela também é uma expressão assim. Pronto. O tacho para a panela é uma boa expressão. Não é? Cada panela tem o seu tacho ou texto. Eu acho que é uma expressão assim. Tacho, eu. Pronto. É verdade. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, foi fantasias sexuais que encaixavam perfeitamente. Pronto. Então, o Paul confessou então à Carla que efetivamente uma das fantasias dele seria então violar raparigas, e por raparigas vamos falar de crianças, ou pronto, se quiserem dizer adolescentes, se ajudar, mas crianças entre os 14 e os 16 anos, e quando Carla descobriu, a reação dela foi: a sério? Também posso? Então pronto.
É um facto, aconteceu, é assim, não sei, também tenho que trazer um bocadinho de comédia para falar destes casos, senão torna-se um bocado chato e perturbador demais. Então, Carla sabia perfeitamente que ele violava raparigas, e então, no Natal, ele estava, entretanto, o Paulo pede a Carla em casamento, foram passar o Natal com a família dela e a irmã acabou por morrer engasgada no próprio vómito, a irmã de 15 anos. Depois já vamos voltar à morte da irmã. Entretanto, Paulo confessa à Carla que a sua maior fantasia são virgens. E Carla sente que era a única coisa que não lhe podia dar. Então, oferece-lhe uma rapariga que encontra na rua, que era a Leslie, de 14 anos. Oferece-lhe essa rapariga e eles acabam por torturá-la e matá-la e desmembrá-la e então colocá-la no cimento. Um ano depois da morte da irmã, casaram, o que também trouxe muita confusão, porque a tua irmã de 14 anos acabou por morrer e tu já queres casar, e os pais não se sentiam muito à vontade com a situação. E então a Carla enviou bastantes letters, cartas às amigas, a dizer que os pais estavam a ser ridículos, que era o casamento de sonho dela, que não percebia como é que a morte da irmã, que aconteceu há 3 meses, podia incomodar. Acabaram por casar. Cometeram o segundo homicídio, que foi uma rapariga que encontraram numa igreja, e Paul começou então a ser bastante violento com Carla e ela então foi para a polícia, confessou a parte dela dos crimes, disse que tinha sido obrigada por Paul, que nunca teria os cometido sem isso, que não tinha opção e efetivamente se forem ver os vídeos ela está espancada, mesmo os olhos todos negros, marcas nos braços. E a polícia então prendeu o Paul e assina então um acordo de imunidade com Carla, que aceita então 2 penas de 10 anos por cada homicídio que tinha ajudado, sendo que podia cumpri-las ao mesmo tempo, portanto iam ser 10 anos, e então confessa a morte da irmã. Então o que é que aconteceu com a irmã? Afinal, a primeira oferenda da Carla de uma rapariga virgem para o Paul não teria sido Leslie, mas teria sido a sua irmã. Segundo Carla, o Paul já, quando lhe disse que gostava de virgens, já lhe tinha pedido para ela deixar a porta aberta quando a irmã se estivesse a despir, e coisas deste género. E então, na noite de Natal, a Carla decide que ela trabalhava num centro de veterinária, decide roubar anestésico. Embebedaram a menina, a Tammy, drogaram-na e decidiram fazer um vídeo caseiro que depois foi descoberto, onde mostra que ela foi abusada sexualmente pela irmã, o que pronto, é um bocado... E pronto, e o vídeo efetivamente o vídeo foi mostrado em tribunal, quem estava no banco só conseguia ouvir, mas efetivamente o júri viu as gravações e dizem que aquilo que era muito chocante pelos risos, pela a troca, olha, agora toma a câmara e vou eu, olha, agora isto é por ti, olha, etc. E pronto, e a irmã acabou por vomitar devido ao álcool e devido ao pano que estava colocado em cima da boca dela para manter inconsciente, e acabou por morrer. E então dizem que foi aí que Carla e Paul perceberam a excitação sexual extra que teriam com a parte do homicídio, e então foi aí que mataram as 2 raparigas. O que é interessante nesse caso é que quando Carla assina o acordo de imunidade, ela fala efetivamente dessas gravações, só que elas não foram logo encontradas. E era importante, como eu tinha dito, o Paulo já tinha violado bastantes raparigas e essa investigação estava em aberto e efetivamente Paulo tinha sido considerado um dos suspeitos e tinham efetivamente lhe retirado DNA, mas estamos a falar anos 90, 300 amostras de DNA para analisar, demorou uns anos, ou seja, a polícia tinha a pressão de
de ter uma vítima, não é? A dizer que participou nos crimes obrigada, mas sabia quem tinha sido esse violador em série, e supostas gravações que não estavam a conseguir encontrar, que provavam o homicídio destas duas raparigas, mais o da irmã, ou seja, para a polícia tornou-se simples, como seria mais fácil então, e assinar o acordo de imunidade. Ela foi logo condenada, ele não, foi condenado 3 ou 4 anos depois, e quando foi condenado e apareceram as imagens, toda a gente ficou chocada porque percebeu-se que Carla teria tanto ou mais prazer nas mortes e na tortura destas duas raparigas e da irmã como Paul. E então o acordo do diabo, neste momento ela está livre, saiu em 2013, casou com o irmão do advogado, tem 3 filhos. Casou com o irmão do advogado? Podem encontrá-la num supermercado perto de si, em Toronto. Mudou de nome, mas a polícia continua a exigir que ela diga, que informe a polícia sempre que trocar de nome, e a cara dela ficou mundialmente conhecida. Eu acho que se a visse na rua reconhecia, portanto, para quem vive em Toronto. Eu acho que se a visse na rua começava a correr. Mas pronto, mas tem 3 filhos, marido, pronto, para todas as solteiras aí do mundo, se ela consegue, vocês também. Assim, não precisam de mandar cartas para o Charles Mason, se ela consegue, vocês também. E ele supostamente ia ter condicional, porque acho que o máximo de pena no Canadá é 20 ou 30 anos, e então ele ia ter condicional o ano passado, mas foi-lhe negado, mas também está prestes a sair também, tá? Mais um anito ou outro e acabará por sair. E pronto, isto é um timing perfeito, 2 almas gêmeas, um Bonnie e o Clyde, a tortura e o abuso sexual à irmã que desperta a parte homicida de ambos. E é isso. Por acaso, o que eu tinha visto sobre esta história, não tinha visto uma versão tão completa, portanto, muito obrigado. Muito obrigado. E era o que eu estava a dizer. Em relação à manipulação, eu acho que claramente ela foi, tipo, na minha opinião, ela é que foi o gênio da cena toda. Porque ele antes, pelo que eu percebi, era aquele gajo, gostava, não é bom, mas violava uma rapariga, mas deixava-a viva na estrada. Mas a cena o que ele já fazia era horrível, claro, mas o que ele fez a seguir ainda é pior, que é matar, e eu acho que ele passou a outro nível. Sim, ela foi um catalisador. De certa forma pior, não é? Nenhum deles é desculpável, claro. E ele claro que também não é uma pessoa normal, mas eu acho que ela aparecer ali e a cena de ser em conjunto e Mas até hoje não ficou provado quem matou quem, porque as imagens mostram a parte da tortura e do abuso sexual, porque cada rapariga das duas desmembradas em cimento. E esqueci-me de referir que a primeira rapariga a ser morta, isto agora tem bastantes coincidências, porque os corpos foram encontrados no dia de casamento deles, era dia do pai, e quando fizeram as pazes, depois daquela confusão toda com o casamento, era dia do pai, quando eles decidiram, eles torturaram a Leslie, a primeira vítima, a segunda, se não contarmos com a irmã, durante 24 horas, e supostamente nesse dia vê-se as filmagens da tortura, depois não se mostra quem efetivamente mata a rapariga, mas eles cortaram o corpo, puseram nos blocos de cimento e foram ter o jantar de dia do pai em casa deles. Portanto, vamos imaginar todo este cenário, tivemos 24 horas a torturar uma rapariga, mas Carla veio ali tomar banho sem sangue na cara e temos que ir cozinhar para o teu pai. Que cena. Yeah. É mau. Não, mas antes era só violadora, estava tudo bem. Eu acho que também há outra questão que... Miguel. E estou a gostar de fazer o paralelismo
entre o que estamos a falar hoje e o que falámos a semana passada, que é o que acontece na tua infância e certos momentos que ficam gravados na tua memória vão, de certa forma, moldar a tua personalidade e a pessoa que tu és, ao fim de contas. E o facto também do pai dele, o pai dele fazia mais ou menos o mesmo, não é? O pai dele também teve problemas com assédio sexual, também era uma pessoa que batia na mulher e coisas assim. Claro que isto tem que vir também de algum lado, não é? Sim. Mas sim, é uma história macabra. Pronto, eu estava uma rir, peço desculpa, que estava aqui um rapaz Ramiro no chat a dizer que nota-se que o Miguel está a passar um momento desconfortável. Sabes, eu acho que o Ramiro é o Pisca. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Ramiro é o Pisca. É capaz, não sei. Eu sei que a frase que vai ficar de 2 vai ser pronto, ele era mau, mas ele só violava. Não quer que isso fique, não era essa ideia. Já está marcado. Não é essa ideia que eu quero passar, atenção. Eu só queria mostrar que com ela aquilo chegou a outro nível. Uma coisa sobre estas, geralmente assim, casos destes, noto bastante que sempre que há um homem e uma mulher envolvidos, os homens acabam por sempre ser puxados para as fantasias da mulher. Quando é um casal, quando é um homem só, é diferente. Nunca vejo assim muitos casos em de ser a mulher a ser puxada para a ser levada de arrasto para estas coisas. Há um caso de rapto em que efetivamente a mulher ajudava o marido a raptar miúdas e efetivamente ela estava submissa a ele. Não. Já não sei qual é mesmo, mas há. Até porque a estatística mostra que este tipo de crimes assim tão macabros são sempre muito mais facilmente ou realizados por homens do que por mulheres. Portanto, sim. Neste caso, eu acho que este caso é difícil para mim dizer quem é que era o submisso aqui. Eu acho que ela era obcecada por ele e ele era submisso a ela em certos aspectos e seguia a fantasia dela, mas ela também a violência doméstica que ela sofria também não é muito bem explicada neste contexto. Então, ofereço-te a minha irmã, ando contigo no meio da rua à procura de raparigas, estruturo-as contigo. E a parte da violência doméstica também fica aqui Ela tinha que estar completamente cega, não é? Sim, portanto, se ela era assim tão se ela não era a submissa da relação, como é que esta violência acontecia com ela? Portanto, eu acho que eram os dois, dependendo da situação. Se calhar é um misto. Eles alimentavam-se um do outro. Foi se calhar se ele ficasse sozinho, ia ser só o violador com a mulher em casa e filhos, ela ia ser só a dona de casa que pedia ao marido para ir comprar um chicote para apimentar a coisa, juntos. Mas para mim o impressionante é ela estar... Pronto, é tudo impressionante, mas ela estar ok com isso, tipo... E depois ter o sangue frio, para mim o momento que me faz achar que, ok, eu acho que eles que eram os dois, não é? Mas o momento que me faz achar que ela lhe passou a perna foi quando ela foi testemunhar e omitiu a parte dela em relação à irmã e safou-se e o gajo, estás a perceber? Tipo, ela aí, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, ela deve ter tido um sangue frio e é mesmo uma cena de malucos, não é? Sim, ela tinha um na mão, não é? Porque, exatamente. E também, se fosse ao contrário, duvido que ele tinha conseguido o acordo que ela conseguiu, não é? Porque a mulher também, vamos ser sinceros aqui, a mulher é sempre vista como uma frágil. E a verdade é que ela sofria maus tratos, não é? Exato, sim, portanto, para ela tinha a faca e o queijo na mão naquele momento e usou-a muito bem, ainda arranjou o marido, o irmão do advogado, portanto, não é? Correu-lhe muito bem, teve 10 anos presa, 12 aliás, mas 2 anos pela morte da irmã, isso sim para mim é chocante. Porque, ok, que não... A miúda teve uma reação ao álcool e vomitou e engasgou-se, mas por trás disso há
E era a irmã A dela. Deixaram. Era a irmã dela, era 15 anos. Pensar que o júri viu a irmã fazer sexo oral à irmã e a dizer gostas e vês, isto é para ti, e ele a violá-la e... Não é? E pensar que 2, 3, 4 meses depois ela estava chateada com o pai porque queria casar e o pai não achava que estava no mood de ir para uma festa, percebe o quão arrependida ela estava naquele momento. Lá está, aquilo foi um evento que não a marcou, que ela, pronto, olha, aconteceu. Não. E eu gosto do ritual, do quero-te oferecer uma virgem. Desculpa. É tipo aquela cena que certos povos, por exemplo os vikings faziam, há um ritual, vamos oferecer alguém para cortar-lhe o pescoço e para dar o sangue daquela pessoa que está a morrer ali, que é para o Deus não sei quantos. Mas não havia Deus. Prenda antecipada de casamento, não se sabe muito bem. Se calhar faziam anos ou meses de namoro. Talvez, não sei o que é que terá sido. Não recomendo que me prenda de anos oferecerem a ninguém uma virgem, não é? Como ainda bem que temos aqui uma especialista na área a recomendar não fazer isso, não é? Não façam. Não façam isto em casa, meninos. Não façam isto em casa. Isso, não se fazem. Por acaso é uma questão que às vezes penso que é quando quando eu estava a ler sobre o porquê das pessoas gostarem tanto disto, não é? Porque até o Zé Miguel me perguntou, tipo, mas porquê é que tu gostas tanto? Quando estávamos em conversa sobre isto, e a conversa que originou a minha presença aqui, que foi estranhamente começou com venda de roupa interior online por dinheiro e passou para já nada no... Foi tanto a falar disso. Isso também não recomendo, mas efetivamente dá dinheiro. As raparigas que estiverem aí, efetivamente... Vai, isto... Dá dinheiro. Mas foi assim que surgiu, que é o porquê das pessoas estarem tão interessadas no crime. Eu estava a dizer as minhas razões no início disto, e muita gente diz que, como mulher, sente-se segura a ver aquilo e a pensar, isto não me aconteceu a mim. Eu acho isso um bocado também muito estranho. Estar a ver um caso deste e pensar, fogo, ainda bem que não fui eu. O sentido de segurança, não é? Se é esse o motivo que faz ver os documentários de crime, é estranho. Sim. Mas aceito. Se faz sentir seguro e se aprendem uns truques, não sei como é que funciona, mas por exemplo, se eu estiver sozinha na rua e aparecer alguém e eu sentir numa situação de perigo, a primeira coisa que eu faço é ir ao bloco de notas e dizer, estou assim, são estas horas, se alguma coisa acontecer, largo o telemóvel, não preciso ter esse instinto de sobrevivência, não é? Tenho que aprender alguma coisa com isto. Olha, estás-me a dar uma ideia muito boa, que é para uma próxima conversa ou para um próximo workshop do lar, vamos chamar uma pessoa especialista em artes marciais para treinar a malta em situações destas. Ou fazeres o kit de sobrevivência ao serial killer, kit de sobrevivência ao serial killer. Saliva, que é para deixar DNA, sei lá, um bocado de cabelo. Arrancas o cabelo, uma mensagem automática para a tua amiga a dizer, fui raptada. Não sei, podia olha, se calhar olha, interessante. É um tema interessante, por acaso. Contra serial killers, acho que tinha um apito, também às vezes dá jeito. Ou aprender a assobiar muito bem. Por acaso é curioso que nesses treinos de defesa pessoal ensina-se às mulheres a não gritar socorro, gritar fogo. Porque é mais provável alguém ir te socorrer se achar que está alguma coisa a arder do que se tu gritares socorro. Portanto, também diz muito sobre nós como ser humano. Quer que ensinar a uma mulher a gritar fogo e não socorro. Mas pronto, fica aqui. Uma mulher e um homem também. Não é só mulheres, atenção. Sim. Mas, enfim, é um facto, não é? Que as mulheres são muito mais facilmente vítimas de violência doméstica, não sei, porque os homens não querem falar sobre isso. Não é? Existe também. Claro. Sim. Há bastante. Mas
Mas efetivamente, não querendo entrar no feminismo e não sei o que, a estatística é que as mulheres, até porque os crimes, esses têm a componente sexual bem vincada, mas os crimes, efetivamente, o prazer está sempre muito ligado ao prazer sexual. Qualquer serial killer não precisa fazer sexo com a vítima, ou necrofilia ou essas coisas, ou antes ou depois, mas a excitação que eles demonstram é... Portanto, a dor e o prazer estão sempre ligados. Muito bem. Por acaso, ainda há pouco estava a dizer, peço desculpa, estava a comparar isso até com o caso do Jeffrey Epstein, porque tem piada, de certo modo, ele não é um serial killer que efetivamente não matou ninguém, não é? É só... É um serial rapist. Um serial rapist, sim. Sim, por acaso, sim. Eu não sei se existe mesmo a palavra ou não, mas se não existe, existe. Então, pronto, por acaso é. E a namorada, a Ghislaine Maxwell, nunca foi condenada, mas eu vi aquilo e tenho quase a certeza que ele foi manipulado por ela. Não, sim, ela gostava. Ela estava ali tanto como ele. Sim, mas o mais impressionante nessas situações é como é que, por exemplo, não acontece nada à mulher dele, percebes? Tipo... Sim, mas ela não foi acusada e está livre. E também está casada com outro homem. Como o caso anterior. Eu não percebo. O caso anterior não, este caso. Mas aí é estranho, porque aí quase parece o agradar, ele estar, não é? Se pensarmos que só ele é que efetivamente era o psicopata ou o sociopata, não é? O manipulador, pronto. Não querendo estar a diagnosticar ninguém, não é? Quase parece a coisa do eu quero agradar. Eu quero lhe agradar tanto, eu quero fazer parte do mundo dele. É um bocado, olha, vou-te oferecer uma virgem. É um bocado a mesma. Exato, é um bocado isso. A da oferenda da virgem é muito boa. É mesmo um acontecimento já milenar. Não, mas essa parte do agradar é verdade, só que... Olha, estavam aqui... mas já há ali um desvio. Estavam aqui a questionar-se, eu não vi a questão do Epstein, se ele violou ou fez tráfico. Ou as duas coisas. Fez as duas coisas. Ok. Ambos. Ok, para clarificar. E mais interessante, calma, e fez um esquema pirâmide. Sim. Aquilo era um esquema pirâmide. Sim. Herbalife. Não se esqueça. Também aqui ele aprendeu como... Está a ser uma publicidade à Herbalife durante esta hora e tal. Ainda Water banners. É verdade. Eu não sei, eu fico sem na Herbalife. Não sei porque hoje. Francisca, porque ele, o primeiro trabalho dele assim foi com outro gajo que era pró em esquemas de pirâmide. E ele acabou realmente por construir ali um esquema de pirâmide, não é? É verdade. Eu nem sequer tinha pensado nessa associação. Mas foi isso que ele fez. E ele pensou, se funciona em Wall Street, vamos fazer um esquema pirâmide de virgens. Aqui está tudo, e de repente fica tudo que falámos até agora está aqui. Mas pronto, é a tal coisa. Isso é o e caso era só um violador, Miguel, era só um violador também. Portanto, está aqui tudo. A piada disso é que, por exemplo, a nível de shock factor, não é tão chocante se calhar veres essa história do Epstein e veres esta história do McKenna e Barbara e pronto, os mortos envolvidos e tortura sendo mais chocante e as pessoas ficam um bocadinho mais afetadas. Era isso um bocado que eu estava a dizer, que, sei lá, é mais chocante quando vês tortura e vês ver o sangue, ver mesmo. Não quer dizer que uma seja... Por exemplo, uma pessoa mais depressa desculpa um violador do que desculpa um... Mas é uma coisa que é inconsciente. Não, estou a dizer, se tu tiveres que fazer esta comparação, tu notas que as pessoas mais depressa são compreensíveis da parte do matar, de uma coisa assim, de questão sexual, do que uma pessoa que tortura ou viola. E é uma coisa que se vê em muitos casos. Vês entrevistas com as pessoas, e tal, eu sei que ele só fazia isto, ou só fazia aquilo, mas nos outros casos já não... E o caso dele, o que fica é, ele tinha, não é, o que se prende ali no caso é o poder que ele construiu, o dinheiro que ele tinha, o estatuto social que ele adquiriu, nem se sabe muito bem como,
não é? E o fizeram estar quase acima da lei. Eu acho que é mais isso que as pessoas retêm. Ele estava acima da lei, não. Não. Muito bem, Mas sim, acho que podemos passar então para o último tema e falar da nossa... Que não é um violador. Que não é uma Finalmente. violadora. Um abuso sexual, mas há crianças. Mas há crianças, Ora, mais uma vez. Mas há crianças, mais uma vez. Então, Francisca, queres começar a falar sobre a Diane? Posso começar? Vou dizer que este é o meu caso preferido, porque efetivamente foi descoberto numa insónia, durante uma insónia minha, porque pronto, acontece, uma pessoa vai viajando na internet e acaba sempre por ir um pouco too deep. E então, este caso começou quando a Diane apareceu no hospital com os seus 3 filhos no carro, completamente ensanguentada e com um tiro de raspão no braço direito, que é este meu. E ela tinha então 3 filhos, um de 9 anos, uma de 12, que já, quando chegou ao hospital já estava morta, e um rapazito de 8 anos. Ela, quando explicou à polícia o que é que tinha acontecido, já os médicos tinham contactado a polícia porque disseram que o comportamento dela era muito, muito estranho, porque ela estava demasiado preocupada com o seu braço e não falava das crianças, e que não, quando lhe deram a notícia que a filha mais velha já tinha chegado ao hospital sem vida, pouca reação houve dela, e então a polícia logo aí achou um pouco estranha a situação, e foram prestar depoimentos. Ela teve que ir prestar depoimento, e então explicou que ela tinha saído de casa de uma amiga onde tinha de jantar com os filhos por volta das 11h30 da noite, decidiu seguir uma rota diferente para ver a vista, e um senhor parou-lhe o carro disse para ela sair porque queria o carro, percebeu que estavam crianças dentro do carro, então decidiu dar-lhe tiros. Ela empurrou-a na defesa das crianças, recebeu um tiro no braço e conseguiu, diz ela que consegue empurrar o senhor cai e ela pega no carro e dirige-se para o hospital. Pronto, a polícia desde logo nunca teve convencida que esta história era verídica, já desde todo o comportamento dela que vamos falar ao longo do caso. Aliás, os vídeos estão disponíveis. A polícia pediu então para fazer um reacting, não é reacting, tipo encenar outra vez o crime. Exato, a cena de crime, e o vídeo dela é chocante. Ela vai tentar explicar, empurra a polícia, ela está com gesso, né, que levou um tiro de raspão, bate com o gesso a entrar na porta e parte-se a rir, a dizer: ai não, bati com o gesso, não foi bem assim. E ela diz literalmente isto, ela está, empurra e diz: e eu empurrei, eu não é? Vi o vídeo, É uma situação traumática, não é? Que supostamente ia trazer um bocadinho de stress pós-traumático e reviver o trauma, não é? E ela está ali, não é? Na cena dela, pronto, é chocante. E então a polícia, não é, começou a ficar desconfiada. Entretanto surgiu uma testemunha que disse que viu o carro dela efetivamente a dirigir-se ao hospital a 20 km por hora. Não é isso? E a polícia pensa: então tu acabas de levar um tiro, os teus 3 filhos levam um tiro e tu vais a 20 km por hora para o hospital. Até porque, desde logo, quando ela chegou ao hospital, ela era a única que tinha qualquer tipo, ela tinha uma toalha no carro e protegeu-se a ela própria. E não é qualquer mãe, numa situação, os filhos, não é, a sangrar naquele estado, tentava, mas pronto. Mas durante os mídias também sempre estiveram em cima dela, mas depois tinha os mídias a dizer que ela era a mãe guerreira porque levou um tiro e dirigiu-se para o hospital com os filhos a esvaiar sem sangue, quem é que não conseguia, pronto. E então, 9 meses depois, ela foi então condenada porque o filho tinha ficado paraplégico, não se lembrava, mas a filha que estava em coma, que eu tinha dito que uma delas tinha morrido, efetivamente acordou. E para além disso, tinham descoberto o diário em casa dela, onde ela falava do Nick, que supostamente era o amor da vida dela, e que lhe disse que não queria estar numa relação com ela porque ela tinha filhos. Então todo o diário era a idealização dela com o Nick, nunca falava dos filhos,
Depois junta-se uma testemunha a dizer que a viu a ir a 20 km por hora, a filha acorda e pedem-lhe então, por acaso esta cena é interessante, porque eles dizem, olha, o que é que aconteceu? Tu sabes quem te atirou um tiro? Quem te atirou um tiro? Quem te deu um tiro? E ela diz que sim, e então eles dão-lhe duas opções. Eles dizem, olha, escreves o nome da pessoa e podes queimar ou dizer à polícia. E acho que supostamente contam que a filha repetitivamente queimou. E ela foi então condenada. O que é mais interessante aqui? Ela, quando foi condenada, estava grávida outra vez. De quem? Ninguém sabe. E porque diz ela que a justificação é que, porque não? Porque uma criança é muito fácil de conceber e dá-lhe propósito na vida e fazem-na feliz, e que ela estava a ter muito stress com isto do possível julgamento, e então que isto é um filho. Então ela foi condenada e foi presa já com uma gravidez bastante avançada de 8 meses. Para mim, o mais chocante de tudo, para além é as gravações todas antes, principalmente. Isto, não é? Porque isto contribuiu para a minha insónia naquela noite, que foi quando ela diz, muito tranquilamente, os meus filhos é que tiveram sorte, porque os meus filhos morreram ou para lá caminham, e eu estou aqui que nem tive 2 meses sem conseguir atar um sapato por causa de vezes. A frieza com que ela diz aquilo é... Porque ela acredita no que está a dizer. É isso, ela diz aquilo do coração. Apertar o cordão, efetivamente, marcou-a, e é algo que ela nunca mais vai recuperar. Eu por acaso apontei essa frase aqui, quando ela diz I don't feel very lucky. I couldn't tie my damn shoes for about 2 months. É horrível. O que é isto? É que, para além disso, tipo, isto é uma pessoa estúpida, não é? Porque uma pessoa está à espera com um serial killer, não é? Tente manipular. Ela aqui não estava. Eu não acredito que ela ache que alguém, ao ver aquilo, achava que efetivamente não tinha sido ela. Essa entrevista é surreal. Eu tenho aqui outra, eu por acaso apontei aqui outra. Mesmo doente. Por acaso apontei aqui outra frase em que ela diz They ruined my new car with blood all over the place. Basicamente ela diz, eles estragaram-me o meu carro novo porque o carro ficou cheio de sangue das minhas crianças que levaram os tiros. Interessante também é, no caso, o facto da filha ter ido testemunhar. E isto eu sou extremamente contra. Porque eu acho que isto acontece várias vezes nos Estados Unidos. Sim. Em Portugal é mais raro, porque nós temos o sistema que chamamos o depoimento para memórias futuras, que é a criança dá o depoimento naquele momento e pode ser gravado e fica, não tem que ir a tribunal. Mas há vários casos. Há um bastante recente, um miúdo que viu a mãe a matar a irmã afogada na piscina e teve que contar a história. Eu acho que aí também a justiça, nesse caso, não é? Agora já um bocado como jurista, não é? Tem que ter cuidado, não é? Porque no julgamento, não é? Nós queremos julgar a pessoa, queremos punir a pessoa, no caso. Mas não há necessidade de traumatizar, não é? Mas tens que ver que eles põem a mão sobre a Bíblia e está tudo resolvido. E pronto, mas... Para discutir também. Estava aqui um dos nossos espectadores a dizer que faz lembrar aquela personagem da informação dramática. Sim. Que efetivamente foi ele. Que informação efetivamente dramática. Foi ele. Mas todo o discurso dele em entrevista na televisão fala por si. Mas ele claramente está em choque. Ele claramente matou a mãe e está em choque. Esta não, ela teve 8 meses ali, na vida dela, a dar as entrevistas, como a mãe que perdeu os 3 filhos, e a dizer aquelas coisas. Mas é uma coisa que é muito comum em muitas... Nesse caso, pronto, eu não a considero tanto dentro do parâmetro de serial... Não é de serial, de killer, psycho killer, sociopata. Não. Estás a ver? É mais uma pessoa doente. E o que se nota muito nessas pessoas doentes é que elas não pensam, fazem as coisas e depois vivem aquilo e há uma indiferença ali. Mas é da apatia.
Porque técnica, eu acho que eu vi uma rapariga quando estava a falar desse caso a dizer isto e para mim fez muito sentido. Porque supostamente ela já tinha tentado criar uma empresa de barrigas de aluguer. Portanto, ela gostava de estar grávida, é um facto. Era algo que lhe ocupava o dia. Pronto, desculpem o comentário, mas Não, eu não sabia disto. Isto ocupar é sempre importante. Exato. Manter a sanidade. E supostamente acho que ela vivia com a mentalidade do eu se tenho um filho, eu prendo o homem a mim, não é? E eu acho que quando aquele rapaz, o Nico, lhe disse que os filhos eram a razão dele não estar com ela, o cérebro dela ali cresceu um bocado. Então, porque eu sempre tive filhos e conseguia manter o meu casamento com os filhos, não é? E agora chega ao Nico e diz, Nico, não, com filho não. Tipo, não quero ser pai. Está aqui um espectador a dizer, aliás, a perguntar, quem é que não gosta de estar de barriga cheia? Eu não. Não é algo que eu ponha na minha agenda, tipo, de janeiro a novembro está grávida. Claro, estamos a entrar de janeiro a setembro. Estamos a entrar numa fase de humor negro, digamos. Mas é necessário, tipo, eu vou deixar. Não, há aqui o disclaimer, todos nós, acho que posso falar pelos três, que percebemos a gravidade disto. Claro. Efetivamente, a ideia disto era chocar quando escolhemos estes casos. Acho que ninguém aqui acha que nós, às quintas-feiras, juntámos-nos para nos rir. Temos o nosso culto. Afinal, sabes, afinal de contas, o lar é um culto. Não é nada disso. Isso estavas a dizer, verdade. Acontece muitas vezes em muitos casos, assim, mulheres instáveis, esses casos, assim, mulheres perturbadas, delas usarem muito essa coisa da gravidez. Nem é preciso estar... Nem precisamos de ir ao perturbada. Quanto a mulher... A ideia do filho salva o casamento, não é? Sim. Nisso que eu estava a falar disso. Estava a falar mesmo em casos assim de mulheres deste género, ligadas a homicídios e tudo, que envolve crianças. Há sempre um ponto ali. Mas é engraçado porque, efetivamente, ela teve a criança e foi adotada e ela depois, anos depois, já tentou falar com a mãe e percebeu que logo tinha sido má ideia. E há, por exemplo, eu acho que não sei se chegaram a ver o vídeo da tentativa de liberdade condicional dela, que também é um bocado distante, ela já mais velha. Em que ela está a dizer, eu não sou burra, não sou estúpida e não sei o quê. E está ali, tipo, não, posso ir, está tudo bem. Eu acho que neste caso, mãe matar filhos, não é? Já é uma coisa mais recorrente que se vê. Matar filhos por homens também ainda este ano, não sei se... em Portugal... sim, mas não sei se viram um caso brasileiro que aconteceu em fevereiro, março, de uma mãe que tinha uma filha de 9 anos e a filha foi-lhe confessar que o padrasto a molestava, e então a mãe, com medo de perder o namorado, que era o amor da vida dela, com o qual ela estava há meio ano, pega no filho de 15 anos e enterra-a viva. Vai para o café. Não, calma, vai para o café beber uma cerveja, pensa, espera aí que eu não a enterrei com muita profundidade, ela ainda pode gritar. Então volta ao local do crime, vê que a filha ainda está a respirar, não é? Porque não lhe bateu antes, cobre com mais terra e vai embora. Por um homem. E depois foi à polícia dizer que ela tinha desaparecido. Portanto, isto do matar os filhos por homens, também não façam isso, meninos. Vou deixar aqui também. Não, mais uma bela recomendação da nossa especialista. É verdade. Não façam isso. Ninguém merece, não é? Ninguém merece. As pessoas instáveis psicologicamente têm sempre esses desvios. Sim. Eu acho que depois não pensam nas coisas, deve haver ali alguma perturbação de que o futuro não existe no pensamento, ou seja, não provêem consequências, só pensam pelo coração, ou seja, pela emoção naquele momento e cometem as coisas sem... Mas eu diria... Força.
Ok. Pronto, se nós temos aqueles serial killers que nós gostamos, o psicopata, o extremamente inteligente, o senhor o American Psycho, pronto. Yeah. Temos esses, não é? Depois temos aqueles bem introvertidos, não é? Que a mãe era prostituta e gosta de matar prostitutas e é muito caladinho, pronto. Nós, quando associamos este tipo de comportamentos, associamos este tipo de pessoas inteligentes, extremamente manipuladoras, com uma doença grave, olha, era esquizofrénica, sempre bateu mal, mas estávamos a falar de uma pessoa normal, de uma mãe de casa. O caso brasileiro era uma senhora de 40 anos normal. O que é que aquele homem tinha para quando a filha lhe diz, mãe, ele anda a abusar de mim, ela dizer, oh meu Deus, tu queres acabar comigo e com a minha relação perfeita vou-te matar. Isto é um caso... Sim, sim. Não, porque isto tecnicamente isto é muito diferente, porque isto é uma pessoa... Eu não quero dizer isto, não, mas eu acho que me vão entender. Isto é uma pessoa normal, que naquele momento toma uma atitude completamente ridícula. O Paul e a Carla, nós durante a infância vimos vários comportamentos complicados de ambos e que efetivamente havia ali alguma coisa mal ajustada. Isto é uma pessoa normal, que vive uma vida normal e que tem um momento em que não é legítima defesa, não é... O problema disso estás a dizer, eu estou a perceber e compreendo e faz sentido. O problema é que às vezes tu, nesse caso da Barbie e do Ken, também tens um bocadinho mais de divulgação dos mídias, não é? Eles vão fazer o background check e essas coisas todas. E às vezes a pessoa, como também não tem um background check destas pessoas que passam por normais, não é? Às vezes, se calhar, até tiveram momentos na vida que podem não parecer assim grande coisa, mas foram definitivos para esse tipo de comportamento. Pelo menos é a ideia que eu tenho e o que sinto às vezes de alguns casos. Uma pessoa não tem informação, não sabe... Sim, claro. Agora, eu acho que há aqui uma questão que é um bocado perigosa. Todo ser humano tem estes momentos. Só que depois não agimos, não claro, fazemos mas imagina... Não tomamos essas medidas. Imagina o facto de teres pessoas, como nós estamos aqui a dizer, que parecem normais, não têm background nenhum, e que é tranquilo e pronto. Mas afinal de contas, não é? Estás a perceber, tipo, imagina a quantidade de pessoas que anda aí, assim, e que basta um acontecento para eles fliparem. Eles andem aí. Eles andem aí. Eles andem. A questão é essa, é que está provado, todo ser humano a qualquer momento pode ter um surto momentâneo e eu acredito que haja sempre qualquer coisa antes, ou tem que haver ali qualquer coisa, não é? Não, mas pode não haver. Pode não haver. Tem que haver o trigger. Não, agora, imaginem, quando eu penso, para mim isso é que é assustador, porque se eu pensar e qualificar aliás, a palavra aqui é diferenciar, porque se eu penso, ele é esquizofrénico, aquela pessoa claramente não tem remorso, é psicopata, é sociopata, é isto, é aquilo, eu estou-me a distanciar deles, eu estou a dizer, eu não sou assim, eu não vou cometer estes crimes. Agora, quando eu vejo estes casos de violência grave e contra o próprio filho naquele momento, porque sim, ou aquele caso do Netflix do Gabriel, do miúdo que levava do padrasto. Exato. Quando eu vejo esses casos, eu penso, isto são pessoas que não... sim. O médico não lhes vai diagnosticar nada e foi... vi pretos. Então a gente teve esse momento de eu vi preto e fui. Sim, eu acho que... nunca... Não andei... Eu vi preto. Há uns que dizem, eu vi uma luz. Eu vi o branco, eu vi uma luz. Não, mas outros eu vi preto. Dizer é estar a ver aquilo e tu pensares, isso se um dia for eu. É nesse sentido. É isso, é isso que assusta, porque eu vejo os psicopatas e todos esses casos e eu penso, ainda bem que eu não vou sozinha para a rua, não é? O máximo que eu posso pensar é pôr-me no lugar da vítima. Tu, nesses casos és quase obrigada a pôr-te no lugar dele, porque efetivamente eu não consigo imaginar o que é não sentir remorso. Eu posso tentar, não é? Mas eu não consigo. Não é ser mais a pessoa conseguir-se conectar mais, de compreender. Isto é que é fascinante, não é? Se eu nem consigo entender quem tem um fetiche por pés, não consigo entender isso, como é que eu vou entender quem é que gosta de decapitar uma pessoa e que isso é bom para ela? Isso eu não consigo. Agora, estes casos começam a chocar quando
estás perto deles, ou pode ser eles. E aí te perguntas, algum dia eu faria isto? Eu quero acreditar, por exemplo, o caso da senhora brasileira, eu quero acreditar que não, mas e quais serão os meus triggers? É perder o namorado? É perder o trabalho? É a minha mãe morreu? Morreu, ou, por exemplo, a minha mãe foi atropelada e o rapaz fugiu e eu vou numa vingança a filme? Era isso que me ia fazer matar alguém? Sim. Eu acho que também não é? Faz parte do ser humano por essas questões, e quem não as põe é duvidoso. Não é? O desejar a morte a alguém, não é? Todos nós já o fizemos, quero acreditar. Se não, olhem, eu já. Mas o desejar a morte a alguém, agora, desejar e planear, e escrever. Lá está. É assim, uma pessoa tem milhões de pensamentos diariamente a correr na cabeça, e é normal ter pensamentos bons e pensamentos maus. O que nós falámos, aliás, na semana passada foi que, se não estou em erro, mais de 80% dos teus pensamentos são negativos, ou seja, isso vai-te passar sempre pela cabeça, mas o passo de planear, de ter um plano, de ter uma estratégia, de ter tudo muito meticuloso, isso é... Ou mesmo que não seja o pós, porque se eu fizer uma coisa impulsiva e o meu cérebro crashar, eu fico a olhar para o meu Deus, Francisco, acabaste de matar alguém. Isso é uma coisa. Agora, e agora? Como é que eu vou? Corto, coloco o ácido em cima do corpo, tipo, vou aliar logo, vou ter o meu jantar de dia do pai. Este pós também define logo. Eu quero acreditar que se eu atropelasse alguém, parava o carro. Eu, por acaso, há dias vi um filme ou uma coisa qualquer que era assim, que era a explicar como é que uma pessoa tinha passado para o lado do psicopata, sociopata, que era... Uma vez era uma personagem qualquer que tinha atropelado um miúdo, e depois de atropelar o miúdo, pelos vistos, gostou do que fez, e aquilo passou a ser uma coisa para o resto da vida. Todo o mundo, toda uma carreira ali, uma opção de carreira abriu-se para o senhor. Uma carreirinha de miúdos a passar a passadeira, todos os dias. Por acaso nisso estavam a falar, já agora das pessoas, isso é curiosidade, estavam a falar das decisões, e por acaso há um filme do Woody Allen que eu vi no cinema, nunca mais revi, que aborda mais ou menos isso, que é com o Joaquin Phoenix, que é o Irrational Man. Ele é um professor de filosofia. Já vi, tem a Emma Stone também, não é? Eu pensava que isso era dos irmãos Coen até. Não. Okay. Quer dizer, o filme, não sei se foi escrito por Woody Allen, foi realizado, mas escrito não. Foi, porque na altura de toda a controvérsia seria um bocadinho uma cena bibliográfica dele, por causa dele ser casado com a filha adotiva. E... Estou a pensar noutro filme. Yeah. Este filme tem piada porque basicamente é isso, tu pensares nas coisas, mas dares o passo em frente das concretizares, e isso aborda esse tema. Nunca tinha visto em filmes, em cinema, pelo menos nunca vi. Nada assim. Eu gostei muito do Let's Talk About Kevin. Muito bom. Tive-me ali, mesmo ali na linha, sempre foi, não foi? O que é que causou isto? É verdade, é assim, olha, acho que conseguimos falar bem sobre os três temas. Acho que foi minimamente fluido. Tentámos levar isto de uma forma um bocadinho mais leve, por serem temas muito complicados e muito trágicos. Claro, como a Francisca estava a dizer, claro que isto nos afeta, mas nós estamos a falar disto há uma hora e meia. Uma pessoa tem que tentar oxigenar um bocadinho o cérebro de vez em quando. E diria que podemos ficar por aqui, e queria agradecer à Francisca outra vez por ter aceito este convite. Foi muito interessante, espero que as pessoas tenham gostado. Para mim foi bastante interessante e foi esclarecedor, e diria que foi compacto, e conseguimos ter uma conversa boa com uma boa dinâmica, e pronto, muito obrigado por teres aceito este convite. Eu queria agradecer, porque não estava à espera, muito menos para falar de algo que normalmente se tira, não é, vontade de almoçar ou jantar às pessoas, não é?
efetivamente são coisas que dá para refletir e depois podemos transportar para a condição humana e há coisas fascinantes, mesmo a parte do crime, fugiram ao crime ou conseguiu, portanto, agora é um tema complicado, não é? Mas existe todos os dias, a toda a hora. Pronto, já estou a extravasar. Mas pronto, mas queria agradecer bastante a oportunidade e foi muito giro ver as vossas reações durante todo o processo da seleção dos casos e saber que, principalmente por ter conseguido escolher alguns assim menos conhecidos, e pronto, foi um prazer estar aqui à conversa. Obrigado também por teres aceito o convite e também foi um prazer e olha, eu sempre vou ouvir novos casos, que eu também sou interessado assim pela matéria. Não estou interessado como tu, que já vi que vais mas é sempre bom conhecer, porque eu também não procuro, não é? Mas é sempre bom ter assim histórias diferentes. Porque é isso que estás a dizer, é desbravar o terreno da mente humana e do que é que os humanos são capazes, e a pessoa aprende sempre qualquer coisa com isso. Que seja mesmo só para aumentar o bichinho da curiosidade. Acho que levámos daqui grandes lições de vida hoje, todos os espectadores, acho que... Sim, eu acho que de vez em quando, acho que de vez em quando vale a pena também falar sobre estes assuntos e pensar nisso, que é também para relembrar e para não pensar também que vivemos num mundo de rosas, não é? E para ter algum cuidado. Não é só o Covid. É verdade, é verdade. Que hoje em dia uma pessoa só pensa em Covid e esquece do resto. Essa foi boa, não? Esquece do mas resto. Esta que ela disse é um punchline, não é só o Covid que mata. É verdade. Foi muito boa. Pronto, olha, muito obrigado e diria que ficamos por aqui e até uma próxima. E bom jantar a todos. Bom jantar a toda a gente. Tudo que numa mioleira. Tchau. Tchau.